Bom, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula nossa de física ali. Pessoal, e assim, a abordagem que eu quero fazer aqui no começo com vocês é só, assim, fiquem mais atentos às aulas, assim, é super interessante porque as aulas são feitas para vocês. Então assim, quanto mais atenção vocês tiverem, mais fácil vai ficando o conteúdo e gradativamente a situação do conteúdo de física vocês vão perceber que a coisa não é tão difícil assim. É possível de você compreender e isso é importante. O meu foco, a minha finalidade aqui é fazer com que você compreenda aqui o nosso conceito da física. Mais uma vez, meu nome é Hugo Henrique, né? E o meu suporte que eu vou estar trabalhando com vocês é cada disciplina de física. Resido no município de Piraquara e venho aqui contribuir com a formação de vocês, ok? Então assim, pessoal, vamos lá. Então vou fazer a mudança da tela para que vocês consigam ver melhor. Então assim, avançando no nosso contexto, pessoal, temos ali então a análise das transformações térmicas. Opa, então isso é fundamental para a gente estar vendo ali. Pega bem certinho o laço da sequência da nossa aula anterior ali. Então assim, vamos dar uma olhada ali, pessoal. Trabalhando novamente com as definições que vimos lá no começo da outra aula. Então ali, calor é energia térmica em trânsito, sempre, 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 avançando da onde está mais quente para onde está mais frio. E a temperatura, então, mede o grau de agitação térmico das moléculas que você vai ter ali, ou de um determinado sistema que você tem ali. E o equilíbrio térmico ocorre em situações que não há troca de calor. Então, assim, o sistema é definido como um sistema isolado. Nessa ideia do sistema isolado, o que você vai ter como referência? Aí você tem toda essa conceituação onde você consegue estar pegando essa base de informação. E dentro desse sistema a temperatura final tem que ser o mesmo, certo? Então, assim, vamos dar uma olhada ali, pessoal. Antes de mais nada, vamos definir o que é transformação, ou o que são transformações. Então assim, a primeira coisa, fala da transformação física. Galera, transformação física acontece o seguinte ali, Então você vai ter, são transformações onde você não tem substância nova, porque acaba sendo produzida. Então assim, vamos entender a ideia de uma definição bem simples. Vamos imaginar aqui, eu estou com uma garrafinha de água aqui no estúdio, e essa garrafinha de água, pessoal, encontra água no estado líquido, certo? Essa ideia da água, por exemplo, vamos dizer assim que eu pego, vou colocar ela no congelador para dar uma refrigerada e daí esqueço, vou pegar só amanhã a água. O que você vai perceber? A água ela mudou de estado. Ela passou do estado líquido para o estado sólido. Beleza. Só que assim, eu não vou tomar água no estado sólido, não numa calota polar que tiver. Então assim, eu coloco ela ali, por exemplo, assim, em cima da pia, da cozinha, e deixo algum tempo. E assim, o que vai acontecer? Gradativamente, a água vai sair do estado sólido e volta para o estado líquido, certo? Vamos dizer assim, eu pego essa água, eu vou cozinhar, sei lá, um macarrão, e assim, eu posso usar essa água, tem alguma restrição para mim usar essa água para estar fazendo um macarrão? Não, de boa, pego, coloco ali então na panela e começo a fazer o macarrão. Passado algum tempo, eu pego pela tampa da panela, assim, eu tiro ela e olho a parte interna dela. Você vai perceber assim que apareceu um monte de gotículas de água. Mas antes disso, você começa a perceber aquele vaporzinho de água. A água mudou para o estado, passou para o estado do estado líquido para o estado gasoso. E mais uma vez, quando você começa a pegar essas gotículas de água ali, você vai perceber o quê? Você vai perceber que a água voltou ali para o estado líquido. Galera, o que eu quero chegar no meio dessa historinha para vocês ali? Em algum momento, a água deixou de ser água? Não. Então assim, o que acontece? Aí você acaba trabalhando dentro dessa contextualização, beleza? Então assim, eu consegui fazer uma transformação física, eu não gerei alguma coisa diferente, é água que eu estou trabalhando. Agora, quando a gente vai fazer uma análise, por exemplo, de uma transformação química, opa, aí o papo é diferente. Em uma transformação química, galera, eu gero uma nova substância. Nessa ideia, vamos imaginar assim, que você pega ali no final de semana, você vai fazer um churrasco junto com seus familiares ali. Você pega o carvão, por exemplo, você ajeita ali na parte de baixo, vai colocar a grelha em cima, mas assim, antes disso você vai colocar o fogo ali para gerar a combustão e ter uma energia térmica. No final das contas, se você for analisar depois que vocês almoçaram ou jantaram, dependendo do conceito aí, se você for olhar o que sobrou embaixo, o que sobrou embaixo é a cinza, já não é o carvão. E assim, você consegue pegar do carvão, por exemplo, e voltar na cinza? Da cinza voltar para o carvão? Não, é impossível. Então assim, aí gerou uma transformação química, certo? Então assim, você criou uma nova substância. Por exemplo, outro componente que você pode pegar, quando você está na sua casa, você vai assar um bolo. Então assim, você pega um monte de ingredientes, você pega ovo, você pega farinha, você pega margarina,
você pega leite e aí você faz a mistura, coloca ali o que você quiser e daí você pega e vai ter essa estruturação aí aonde você consegue estar fazendo seu bolo. Legal, bacana. Depois que você assou, você vai cortar um pedaço do teu bolo que tá uma delícia. Assim, você consegue pegar do pedaço e voltar lá nos componentes iniciais? Não, é impossível. Rolou uma transformação química no meio do caminho. Então assim, aí você tem a digestão, acaba passando por isso também, e vários componentes que têm essa mesma estruturação e seguem essa linha, beleza? Então assim, a diferença básica, então a transformação física, ela é reversível. Ela vai e volta, transita, mas está de boa. Agora, uma transformação química, o que acontece? Aí você vai ter que, dentro desse conceito, aí você vai estar trabalhando ali com uma base que ocorre mudanças, certo? Então, isso é a estruturação que temos ali. Bom, o que a gente vai ter como foco aqui também é a ideia do calor latente. Galera, o calor latente, ele é utilizado exclusivamente para mudança de estado, certo? Nessa ideia da gente estar trabalhando com o conceito de calor latente, o que vai estar acontecendo então? Aí você vai ter assim, exclusivamente uma mudança de estado. Tá, mas o que é mudança de estado? Então assim, a mudança de estado é quando você tem um componente, por exemplo, ali, que você está trabalhando com uma margem de estado físico e você vai transitar para outro. Por exemplo, lembra lá do exemplo que eu falei da água? Inicialmente ali, que ela estava, por exemplo, no estado líquido, foi para o estado sólido e depois foi fazendo mais algumas transformações. O fato, por exemplo, dela fazer sair do estado líquido, avançar para o estado sólido, o que aconteceu? Ela está perdendo temperatura. Só que chega um ponto que às vezes assim, você pega, sei lá, a tua forminha de gelo que você colocou lá no congelador e de repente assim, você começa a ver que tem uma película tipo de gelo por cima, mas aquele gelo está meio aguado, está algo meio esquisito ainda. Então assim, o que acontece? Ele está numa temperatura de 0 graus Celsius, só que ele está perdendo gradativamente temperatura para o sistema. O que vai acontecer a partir disso? Nessa ideia, ou nessa temática, ou nessa referência que tem, a temperatura está estabilizada, só que você está perdendo calor. E assim, o que acontece? O gelo gradativamente, que está meio aguado, vamos dizer assim, ele vai voltar então a ser água no estado sólido. Quando você pega um gelo, por exemplo, já no estado sólido, e deixa, por exemplo, dentro do seu copo com suco, por exemplo, ou a própria água gelada que você coloque, ou simplesmente pega esse cubinho de gelo e deixe sobre a pia da sua casa, você vai perceber que durante algum momento vai começar meio que derreter. Nessa ideia, você vai ter que a temperatura, por exemplo, da água líquida e da água sólida, ela vai estar ali exatamente igual a zero. Mas o que está acontecendo? O fato de você estar ganhando quantidade de calor, estar sendo inserido calor nesse sistema, vai fazer com que você consiga estar mantendo a água num sistema mais adequado. Entretanto, a água nesse sistema adequado que você vai ter ali está mantendo a temperatura constante, só que ele está recebendo calor, certo? Então assim, aí você vai ter o quê? A nossa variação sistemática que você vai ter a partir da temperatura. Então isso é a base de referência que a gente vai ter lá. Então assim, então isso é a definição. Ali ao lado você tem uma coluna com alguns componentes que a gente consegue estar trabalhando. Por exemplo, a água, que eu tanto estou abordando para vocês ali. Então ali, você vai ter o calor de fusão, que é o quê? O calor de fusão é quando você está descongelando a água. Você precisa de 80 calorias para você conseguir derreter 1 grama de gelo. E ali, o calor latente de ebulição é quando você vai estar trabalhando com a água do estado líquido para o estado gasoso. Então assim, há aumento de temperatura, percebo que a quantidade de calor latente que você vai ter ali é muito maior, porque você está no nível energético maior. Então isso é uma tendência muito maior. E podem perceber que essa ênfase avança para todos os componentes, comparando ali o calor latente da fusão para o calor latente da ebulição. Então aí você vai ter uma variação de temperatura, uma quantidade de calor que você precisa muito maior, porque você já está no nível energético mais amplo, certo? Ó, a gente tem a ideia do álcool etílico, a gente tem também a ideia do alumínio, a gente tem também a ideia do cobre, do ferro, do ouro, do tungstênio e alguns detalhes importantes aqui para vocês ali. Quando a gente vai estar trabalhando com a ideia da fusão, galera, a primeira coisa que vem à mente da gente é a água. Só que assim, é só a água que derrete? Não. Vamos analisar um pouquinho a história do nosso Brasil. Você não encontrava barras de ouro. Então assim, você encontrava fragmentos de ouro ou pepitas de ouro ao qual você tinha que derreter para basicamente colocar ali naquele formato das barrinhas o brasão de Portugal. Então assim, o que acontece? Você tinha que inserir quantidade de calor para fazer isso, para elevar a temperatura para chegar no ponto de fusão e derreter. Só que assim, lógico, a água derrete a 0 graus Celsius e o ouro vai derreter a mais de 300 graus. Então aí você tem a referência bem diferente. A mesma coisa você tem com a ideia do ferro. No ferro, lá na Idade Média, você utilizava o ferro, você derretia ele, você fundia com carbono e você fazia o aço.
Então assim, o que acontece? É um metal assim muito mais maleável para você estar trabalhando, e ele é muito menos pesado, muito menos denso. Então assim, o que acontece? Você vai estar trabalhando fazendo essa ideia desse derretimento. Então assim, você derrete o ferro, ele vai misturar com carbono e volta como um aço. Então aí você acaba trabalhando com esses correspondentes. O alumínio, por exemplo, quando você vai pegar ele numa jazida de alumínio, então você vai ter todo esse suporte que acaba tendo ali, então você vai pegar o minério do alumínio, ou seja, do cobre que você venha estar trabalhando, e dentro dessa temática que você tem ali, vai estar fazendo o quê? Você vai derreter esse componente e você vai estabilizar basicamente em cilindros extremamente longos, que é o que você tem na sua casa como fio de luz, certo? Então isso vai dar referência que a gente acaba tendo ali. Então são alguns componentes que eu venho estar trazendo para vocês ali, para que vocês consigam entender que assim, esses componentes vão ter uma variação também. Então assim, a gente trabalha muito com a água derretendo, mas não é só a água, beleza? Outros materiais acabam derretendo também. Um outro exemplo para finalizar essa parte é o próprio sistema de rochas do nosso planeta. Tanto que o manto que você tem quando ocorre uma erupção vulcânica, você consegue perceber a lava. E assim, com o passar do tempo, ela vai se petrificando, porque está baixando a temperatura, está passando por uma mudança de estado. Beleza? Ela está sendo da forma líquida, tá indo, ou pastosa, e ela está indo ali então para a forma sólida. Beleza? Então assim, não tem só água como referência não, ok? Então assim, pessoal, o que a gente consegue estar trabalhando com essa descrição de mudança de materiais? Então assim, a gente vai ter esses diagramas para estar trabalhando. Galera, eu quis trazer isso aqui para vocês, para que vocês consigam perceber certinho o que está rolando. Olha ali, vamos analisar cada estágio de A a B, B a C, C a D, D a E e E e F. Percebam que nesses pontos ali, que nem A para B, você vai perceber ali, a mesma coisa acontece de C para D, a mesma coisa acontece ali de E para F. O que está acontecendo? Percebam que eu vou estar trabalhando ali com a ideia de uma reta inclinada. Então assim, eu vou ter ali, graficamente falando, uma crescente que você vai ter ali. Entretanto, nesse conceito que a gente vai estar trabalhando ali de componentes físicos, o que acontece? Eles estão estabilizados em apenas um só estado. Então ali, de A para B, você vai ter ali, pode ver, aparece a legendinha ali ao lado, que está descrito como fase sólida. É exclusivo a fase sólida que você vai ter ali. Gelo de alguma coisa, ou a parte sólida de alguma coisa. Por exemplo, um cubo de gelo, uma barra de ferro, um pedaço de fio de alumínio, ou fio de cobre. Então assim, você acaba trabalhando com isso dentro das correspondências, certo? Ali, de C para D, você também vai ter uma fase líquida desse componente. No caso da água, essa fase líquida que temos aqui, ela vai de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius. Essa substância em específica ali, ela vai ter um ponto de fusão, um ponto de vaporização um pouco diferente, que você vai ter ali, ou ponto de ebulição. Então, ali, o que acontece? Ali de C a D, ela é exclusiva à água no estado líquido, que a gente vai ter ali. Então, assim, ó, quando a gente vai ter também a ideia ali do ponto E até o ponto F, novamente a gente vai estar trabalhando com estado puro, só que dessa vez o estado gasoso, certo? Então assim, acaba sendo exclusivo nesse ponto ali. Mas assim, gente, essa parte inclinada a gente já conseguiu perceber. São 3 fases que a gente vai estar analisando como as mais comuns da matéria, entretanto a gente consegue representar pelo segmento AB, fase sólida, CD, fase líquida e EF, fase gasosa. Beleza isso? Agora vamos analisar ali, pessoal, o trecho BC e DE. E vamos analisar ali, ó, o estilo do gráfico. Perceba ali, na vertical a gente tem o eixo da temperatura, horizontal, quantidade de calor. Percebam ali, pessoal, do ponto B para o ponto C, então assim, a quantidade de calor está variando ali de Q1 até Q2, então está sendo inserido calor. Então assim, está sendo colocado calor nesse sistema, mas percebam que a temperatura não está mudando, galera, está estabilizada. O fato da temperatura estar estabilizada é porque está rolando uma mudança de estado. E essa mudança de estado, quando a gente começa a estar trabalhando ali, é definida então como fusão. Então assim, o calor latente, então ele vai ser definido como calor latente de fusão ali na parte BC. Percebam também que esse segmento BC, ele está paralelo ali com o eixo da horizontal, certo? Então assim, se você vê que está paralelo, opa, mudança de estado está rolando ali. A mesma coisa está acontecendo ali entre o ponto D e o ponto E. Só que percebam ali, a faixa que vai de Q3 até Q4, percebam que aquele espaçamento ali que você consegue estar observando no gráfico é muito maior do que Q1 e Q2. O que acontece? Você precisa de muito mais quantidade de calor para fazer essa nova mudança de estado. Só que aí o que está acontecendo? Ali no eixo do gráfico está aparecendo ali como PE, que é ponto de ebulição, aonde você vai ter que esse componente ele está ali mesclado entre a fase líquida
e a fase gasosa, certo? Então ele está fazendo o quê? Está vaporizando, basicamente, ou entrando em ebulição. Já em de B para C, você vai ter ali que ele vai estar sendo um híbrido, basicamente, ali entre o estado sólido e o estado líquido, beleza? Então assim, estabilizou essa reta, onde a temperatura se mantém constante, você vai ter que esse correspondente a gente vai estar trabalhando ali com a mudança de estado. Só que dessa vez a gente vai estar trabalhando com a vaporização ou ponto de ebulição, beleza? Bom, um outro gráfico que eu queria trazer para vocês ali, pessoal, então assim, você tem aquele gráfico que está em cima, a princípio ali, daí depois eu vou fazer a mudança de câmera para que vocês vejam aquele gráfico de baixo. Então assim, naquele gráfico de cima ali, pessoal, o que acontece? Olha os eixos que eu vou estar trabalhando, o eixo da temperatura, definido por TC, e o eixo da pressão, definido ali por P, que vai estar representado na vertical, temperatura e na horizontal. Percebam que nesse diagrama que eu estou tendo ali, pessoal, eu tenho uma certa curvatura que vai da parte de baixo até aquele ponto T, onde ele se abre basicamente dessa maneira, e aonde ali você vai ter novamente estado puros. Ó. Então ali, na parte esquerda daquele gráfico você vai ter o componente sólido, no alto você vai ter o componente líquido, e à direita, na parte inferior ali, você vai ter o componente na fase de vapor. Então assim, ó, a gente vai ter ali as curvaturas que apresentam ali a ideia da sublimação, a fusão e a vaporização. Mas assim, gente, o que eu quero destacar com vocês ali agora, pegando a água como referência, é aquele ponto T. O que quer dizer aquele ponto T? Aquele ponto T, galera, quer dizer ponto tríplice. Nesse ponto tríplice da água, a gente pode ter que a água pode aparecer nos 3 estados físicos simultaneamente, numa temperatura muito próxima ao 0 graus Celsius. Eu não lembro de cabeça agora se é 0,1 graus Celsius ou 0,01 graus Celsius, mas assim, é bem coladinho no zero, aonde você vai ter ali que a água ela pode estar aparecendo ali ao longo dos 3 estados, tanto sólido, líquido e gasoso simultaneamente. Quando choveu, por exemplo, na sua região, fez aquela poça d'água, daí de repente, assim, essa poça d'água, ela vai desaparecer gradativamente ao longo dos dias, então isso aí vai estar vaporizando. Tem mais 2 situações que podem acontecer, que é também a ebulição, onde você vai passar do estado líquido para o estado gasoso, mas você força aumentando a temperatura, quando você coloca água para fazer um chá, um café, por exemplo, e aí você vai ter também um outro processo que é chamado calefação, que é assim a mudança mais instantânea que você vai ter ali. Imagina assim, que você tem um fogão a lenha, aquela chapa está extremamente quente, você taca a tua mão molhada, você faz isso aqui, ó, em cima da chapa, cai as gotículas de água sobre a chapa extremamente quente. Às vezes você vê as gotinhas de água pulandinho assim, e ela, conforme vai pulandinho, ela vai desaparecendo, porque sofreu o processo de calefação, certo? Então ali, ó, retornando ali para a gente ver a última etapa que tem ali, ó, quando a gente está avançando ali da fase gasosa, avançando para a fase líquida, a gente trabalha com esse conceito da condensação, mas tem outro nome também que é chamado liquefação. O que acontece, pessoal? Aí você está avançando do estado gasoso, transitando para o estado líquido. Aonde a gente percebe isso? As nuvens, por exemplo, acabam fazendo isso. Nessa ideia das nuvens, o que você vai ter? A água no estado gasoso, ela começa a se condensar no estado líquido e se precipita como chuva, certo? Ali você vai ter, por exemplo, quando você avança do estado líquido para o estado sólido, vamos pegar a água como referência novamente ali. Então, nessa ideia, o que você vai ter ali? Passa pelo processo de solidificação. A barra de ouro, que nem eu falei para vocês anteriormente, é a mesma coisa, que a gente consegue estar transitando. Entretanto, a água é uma coisa bem interessante para a gente estar trabalhando, principalmente quando faz esse caminho invertido ali, que está reduzindo a temperatura. Quando você tem, por exemplo, ali uma temperatura que vai baixando gradativamente e a chuva vai estar caindo, dependendo no meio do caminho ela congela e ela chega aqui na superfície como granizo, certo? Às vezes dá umas maluquices climáticas ali, e às vezes na tua região pode ser que você tenha ali chuva de granizo, e é bem perigoso também. Eternite, casas, às vezes dá um problema muito intenso, até econômico, justamente por causa disso aí. Então assim, numa condensação muito grande do estado gasoso, você vai ter a neblina. Quando você tem assim, a ideia da umidade relativa do ar, vocês conseguem perceber isso principalmente quando vocês eram crianças. A mãe de vocês deve ter falado para vocês, quando você estava brincando assim, já um pouquinho tarde, no comecinho da noite, geralmente falava assim, vem para cá fulaninho, sai do sereno. O que é o sereno? O sereno é a umidade que está lá no alto da atmosfera e ela vai caindo gradativamente ao longo do dia. Mas como que ela sobe? O Sol faz isso. E como que ela desce? Com a ausência do Sol. Fazendo um paralelo nisso aqui, vamos imaginar que você está morando na sua casa e bem na frente tem uma estrada de chão e passa um caminhão assim, sei lá, 80 km por hora. Você vai perceber ali que vai fazer aquela poeira gigantesca, só que aí depois ela se assenta. Você vai ter isso na mesma proporção. E aí, quando você vai ter que a umidade acaba se assentando ao longo da noite, pela manhã a gente chama de orvalho.
E aí o que acontece? Às vezes esse orvalho congela e a gente vai ter a geada, certo? Então assim, a gente tem estruturas ali que a gente acaba trabalhando muito dentro desse conceito. Olha que legal a quantidade de coisas que a gente consegue estar explorando a partir disso. E a gente vai ter ali também, pessoal, aquela última partezinha de baixo que é chamada sublimação. Na sublimação, o que acontece? Você vai ter uma transição direta do estado sólido para o estado gasoso, ou vice-versa. Nessa ideia, pessoal, você não passa pela fase líquida. Como que você vai ter isso aí? O que faz isso? Vamos pegar dois componentes. O primeiro deles é o gelo seco. Então, assim, talvez não seja tão usual para vocês, mas é gás carbônico congelado, aonde você congela ele, faz a sublimação, descongela ele, passando pela sublimação ali. Você acaba trabalhando com esse processo. E assim, um componente que vocês usam na casa de vocês, pessoal, eu não tenho nenhuma aqui, mas a mãe de vocês com certeza conhece, que é umas bolinhas branquinhas que é colocado junto com a roupa de vocês dentro do guarda-roupa, que é chamada naftalina. A naftalina vai fazer o quê? Você nunca vai ver uma poça de naftalina, porque ela faz o quê? Ela sublima. Então assim, ela vai passar do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Ah, professor, mas a água faz sublimação? Faz, mas em condições muito específicas. Assim, principalmente fora do planeta você consegue ver essa abordagem de maneira muito melhor. Então assim, vamos imaginar uma bola de gelo. Vamos pegar aqui como referência. Essa bola de gelo que você tem ali, pessoal, vamos imaginar assim que ela está transitando pelo espaço. E essa bola de gelo se aproxima de uma estrela. Vamos pegar a nossa aqui, que é o Sol. O que acontece? A intensidade de calor, ou fluxo de calor que está tendo é tão intenso do Sol para essa bola de gelo gigante, que tem às vezes, sei lá, 5, 8 km de diâmetro, que de repente assim, não dá tempo dela se tornar líquida. Esse cara passa diretamente para o estado gasoso, o estado gasoso. Ou seja, o que acontece ali? Sublima. E quando sublima, o que acontece? Você vai passando com esse componente ali, porque no universo não existe repouso absoluto, ele vai estar transitando e isso aqui vai ficando para trás, esse vapor de água, tecnicamente falando. O que acontece? Só que a energia do Sol, que está derretendo essa parte dessa bola de gelo, também incide nesse componente que ficou para trás ali e começa a refletir. E a gente começa a ver de maneira muito mais longa, de maneira mesmo distante, você começa a perceber isso aí. O que acontece? Nesse componente, que é essa bola de gelo principal que está transitando, a gente vai dar o nome de cabeleira. E essa parte que ficou desse vapor ali, que está refletindo a luz do Sol, a gente dá o nome de cauda. Isso é um cometa. Então assim, em um cometa você consegue perceber essa ideia da sublimação, beleza? Então você consegue estar transitando com essa ideia da matéria pegando a água como base. Olha que legal, a gente trabalhou com outros componentes que vão além da física, a gente mexeu até uma pincelada de astronomia no meio do caminho. Olha que interessante que a gente consegue estar trabalhando. Então vamos lá. Pessoal, então assim, vou deixar uma questãozinha para vocês darem uma olhada ali. Então o que ele fala ali? No gráfico ao lado temos a letra T. O que ela representa? Então vou dar um tempinho de 1 minuto para vocês darem uma olhada ali. Pessoal, mais uma vez, isso aí vai estar aparecendo no aplicativo de vocês. Se você acha que a resposta correta é a letra A, você vai marcar lá a letra A. Se você acha que a sua resposta correta é a letra B, você vai marcar a letra B. Se você acha que é a letra C, você vai marcar a letra C. Se você acha que é a letra D, então você vai marcar a letra D. Então, um pouquinho de tempo para vocês estarem respondendo essa pergunta aí para mim. Bom, pessoal, voltando aqui então ali o ponto T indica o ponto tríplice, certo? Onde a gente vai ter que a água pode coexistir nos seus três estados físicos simultaneamente, ok? Um detalhe para vocês ali. A gente está tão acostumado a estar trabalhando ali com os estados da matéria, pessoal, que a gente vai ter ali. Então, a gente trabalha muito com o estado sólido, líquido e gasoso, certo? Então, assim, a descrição que a gente acaba tendo desses componentes ali são estados mais fundamentais da matéria, que são os percebidos ali, porque a gente pega muita água como referência. Só que assim, galera, o fogo ele é sólido? Não. Ele é líquido? Não. Ele é gasoso? Não também. Aí você tem um quarto estado da matéria que ele é denominado como plasma, certo? Então assim, e é o mais abundante do universo. Por quê? Porque todas as estrelas têm uma composição extremamente ampla de fogo ou de plasma, certo? Assim, mas legal, existem 4. Existem mais? Existem. Assim, a matéria passa por um processo muito diferente quando ela está se aproximando do zero absoluto. Estudos esses, determinados por Bose e por Albert Einstein,
e daí ficou conhecido como estado de Bose-Einstein. Então assim, é quase assim com uma característica bem diferente, uma cristalização da matéria, algo esquisito, que forma nesse meio do caminho ali. Então assim, aí você vai ter esse já muito pouco abundante no universo, porque a gente não tem uma proximidade tão ampla assim do zero absoluto. Estamos trabalhando a 2 Kelvin, mas mesmo assim tinha que reduzir um pouquinho mais a temperatura para chegar nisso. Outro componente que tem é chamado superfluido. O superfluido, galera, é uma coisa legal, porque assim, você pega esse componente, por exemplo, vamos pegar uma garrafinha d'água, vamos cortar ela aqui, a gente vai deixar como um copo, e eu coloco hélio a baixa temperatura. E aqui, nesse componente, você vai perceber que o hélio, ele pega, ele sai, ele dá uma volta, assim, ele pega, volta de novo, e assim, o superfluido, por exemplo, ele não respeita a gravidade, então assim, você consegue estar fazendo levitações com ele, então assim, fica uma coisa interessante ali. Então saibam que não existem só os 3 estados da matéria, são os mais fundamentais, entretanto existem outros também, beleza? Bom, galera, eu tinha colocado esse gráfico aqui até para estar explorando de maneira um pouco melhor com vocês ali, porque até então a gente tinha visto no outro que o gráfico que estava sendo apresentado era a temperatura por quantidade de calor em um outro componente, agora em específico é a água. Por que eu sei que é a água? Porque olha ali, ó, aquela parte ali que está ocorrendo ali no ponto B, galera, é o que a gente chama de fusão. Percebam, a temperatura está estabilizada no 0 graus Celsius e daí depois ela vai ter mudanças. E o outro ponto que tem ali é o ponto que a gente vai estar trabalhando ali de vaporização. E o que acontece? Pode ver ali, a vaporização está ocorrendo a 100 graus Celsius, ou ebulição. Então assim, a gente consegue estar estabilizando esses componentes. Mais uma vez ali, aqueles trechos inclinados, definidos ali por A, C e E, a gente vai estar trabalhando respectivamente com os estados sólido, líquido e gasoso, certo? No ponto B e D são pontos de transição. No ponto B a gente vai estar trabalhando ali entre o estado sólido e o estado líquido, os dois coexistem nessa região ali. E o ponto D a gente vai estar trabalhando ali com o estado líquido e gasoso, certo? Então a gente vai ter esse tipo de transição também. Beleza aí, galera? Então assim, eu queria estar mostrando isso aqui no aspecto da água também, mas é super fundamental. Você entendeu uma vez um gráfico desse e os outros são complementares também. Agora, existem tipos de gráficos, eu não cheguei a trazer aqui para vocês, mas eu queria comentar, que às vezes assim, naquele trecho B ali, às vezes ele não está retinho, ele está levemente inclinadinho. O que isso quer dizer? Não é uma substância pura. Quando você pega a ideia, por exemplo, de água com sal, se você for fazer uma analogia ali, você não vai ter necessariamente o ponto de congelamento ali a 0 graus Celsius. Você vai baixar esse ponto de congelamento, sei lá, menos 10, por exemplo. Então, assim, o que acontece? Aí você vai ter uma estabilização, porque já não é uma substância pura, que a gente vai ter ali. A mesma coisa, ó, refrigerante, tem a base que é a água, ou, sei lá, que você consegue estar trabalhando sucos, se for analisar. Então, assim, o que acontece? Você está misturando mais alguma coisa na água, então baixa o ponto de fusão. O que acontece? Tanto que você pega, assim, nessas geladeiras que aparecem no supermercado, que tem, assim, aquele medidor de temperatura, geralmente na parte externa, ou à direita, ou à esquerda, ou no alto. Então, assim, aí você consegue ver a temperatura, sei lá, está menos 2, está menos 3,6, alguma coisa assim, e não está congelado. Está extremamente frio, mas não está congelado. Por quê? Porque você tem mais coisas ali misturadas na água, que você consegue estar trabalhando com isso, certo? Alguns países também trabalham muito com combustível. E daí o que acontece? Você mistura componentes aditivos ali para você reduzir o ponto de fusão. Principalmente países assim no norte da Europa, Canadá, então assim, o Alasca, você acaba trabalhando com carros ali que tem uma potência muito maior, que tem tração nas 4 rodas. Por exemplo, ali uma caminhonete. Justamente para quê? Para que você consiga ter força, para que consiga estar mantendo esses componentes ali na ativa. Você coloca esse aditivo justamente por quê? Porque o diesel tem um ponto de fusão. E quando você coloca esse aditivo, você reduz ainda mais o ponto de fusão, justamente para não congelar. Se congelar o combustível dentro do carro, olha o tamanho do transtorno que dá. Então assim, aí você tem esses componentes. Então assim, tem artifícios para você estar mudando isso, certo? Então assim, por isso que eu falei para vocês, até no final da aula anterior, a física tem conceituação interessante, pessoal, basta a gente visualizar. E assim, às vezes você não consegue perceber isso só na sua casa, na sua cidade, mas o mundo é um espaço muito amplo, onde você consegue estar observando muitas coisas, certo? E uma mais interessante e curiosa do que a outra. Então, vamos avançar ali, ó. Então, assim, ó, o que eu queria trazer para vocês ali, para vocês frisar bem isso aqui, pessoal. Ali naquele trecho A, água exclusivamente no estado sólido, certo? Trecho B, ela coexiste entre estado sólido e estado líquido, certo? Ali, ponto C, que a gente vai ter ali, exclusivamente no estado líquido. Ali, ponto D, coexiste o estado líquido e o estado gasoso. Ponto E, ali, exclusivamente estado gasoso, certo? Então a gente acaba trabalhando dentro desses componentes ali, ok? Então assim,
Vamos analisar ali, pessoal, até fazendo uma questão com vocês aqui, ó. Uma amostra de 1 litro de água é colocada em uma chaleira e levada ao fogo para passar café. Imagine que uma pessoa desatenta deixa todo o conteúdo da água vaporizar. Sabendo que o calor latente da vaporização é de 540 calorias por grama, determine a energia térmica fornecida para a água. Tá, assim, eu estou falando desses componentes, mas eu não cheguei a apresentar a equação para vocês, pessoal. O que a gente vai ter? A equação é definida assim, ó, como a equação do calor latente, Q igual a M vezes L, ou Q mole, que o pessoal dá o costume de chamar. Então ali, a gente vai ter Q, a quantidade de calor inserida, M é a massa, e a gente vai ter ali que L representa o calor latente que foi definido ali do nosso problema. Assim, o detalhe que a gente vai estar trabalhando ali, pessoal, com a água doce, você vai ter que exatamente 1 litro de água doce é exatamente igual a 1 quilo de água doce, mas só funciona para água doce. A água do mar, como você vai ter ali um pouco de sal diluído, então você vai ter que, para aproximadamente 1 litro de água do mar, você vai ter ali 1,18 kg, mais ou menos, 1,30 kg, depende muito do contexto que você vai ter ali. Então assim, o que acontece que você vai ter ali, pessoal? Então assim, a gente vai ter que nesse conceito, 1 litro é igual a 1 quilo. Só que 1 quilo, galera, é igual a quantos gramas? É igual a 1000 gramas, certo? Então a gente vai ter ali, ó, então 1 litro é igual a 1 quilograma, que é igual a 1000 gramas. Opa, então eu tenho a massa, eu tenho o calor latente, beleza, vamos aplicar na equação. Então o calor latente que eu tenho ali, pessoal, vai ser igual a massa que vale 1000, vezes, aliás, a quantidade de calor é igual a massa que vale 1000, vezes 540, que é o calor latente. Ao multiplicar 540 vezes 1000, teremos ali uma quantidade total de 540.000 calorias. Pessoal, isso é uma das abordagens que pode aparecer para vocês ali. Às vezes você pode compactar na física as 6 últimas casas e representar com uma letra K. Então assim, isso pode aparecer para vocês ali como 540.000 calorias ou 540 quilocalorias, beleza? Então assim, é umas pegadinhas que o Enem acaba trazendo ali e é bom a gente estar atento em relação a isso, beleza? Ambas as respostas estão corretas, mas dependendo da forma que você for chegar numa prova que você for fazer, ou um teste, um processo seletivo, às vezes você tem a mesma coisa, só que representado de outra maneira, e às vezes você está desatento em relação àquilo. Então só atenção com isso, beleza? Então assim, ó, agora é com vocês ali, ó. Quanto de calor um cubo de gelo a 0 graus Celsius, de massa 30 gramas, precisa receber para derreter completamente, mantendo ainda a temperatura 0 graus Celsius? Detalhe, calor latente da fusão ali, 80 calorias por grama, beleza? Então vou dar um tempinho para vocês copiarem e responder essa questão para mim.
Bom, galerinha, conseguiram dar uma olhada aí? Então assim, ó, os dados que você tem ali, perceba, a temperatura não está mudando, beleza? Está estabilizada. A massa, você tem ali de 30 gramas, você tem ali o calor latente, que acaba sendo ali de 80 calorias por grama. Então assim, para fazer essa conta, galera, então assim, deixa eu mostrar para vocês aqui, até o sistema. Então assim, às vezes assim, você vai estar trabalhando com um componente ali que tem uma massa extremamente grande, ou nem tão grande assim, mas você vai resolver trabalhar com esses componentes dentro da atuação. Galera, olha o detalhe que o exercício fala pra gente ali. Então assim, ó, você vai ter uma massa de 30 gramas vezes o calor latente, que vale 80, certo? A partir disso, vamos pegar aqui como referência que a gente está trabalhando. Assim, mas eu não sei quanto que é a tabuada do 30, quanto que é a tabuada do 80. Relaxa, não precisa entender isso aqui. Mas pega esses caras aqui, ó, o 3 e o 8. Galera, ao fazer ele 3 vezes 8, isso aqui vai dar então 24. 0 e 0, eu jogo para cá. Então aqui eu tenho 2.400 calorias. Isso pode ser representado também, aqui ó, dividindo por 1000 esse componente, como 2,4 quilocalorias, certo? Então assim, galera, pode aparecer tanto de uma maneira quanto de outra, ambas estão corretas, certo? Então isso é a representação que temos ali dentro desse aspecto aqui para estar trabalhando com vocês. Beleza, galera? Então era isso que eu queria estar mostrando a abordagem ali. Então assim, você não precisa saber, basicamente ali, todo o componente que você vai ter das multiplicações, mas você consegue se virar muito bem, de maneira bem apropriada dentro desse contexto aí, ok? Então assim, ó, temos ali então a nossa resposta, letra D, que vocês fizeram aí. Então assim, ó, vamos dar uma olhada ali, ó. Analisando o diagrama de fases hipotético representado no esquema na figura a seguir. Então assim, ó, vamos pegar ali, pessoal, o que representa os pontos A, B, C, D e E. Então assim, vou dar mais um tempinho para vocês copiarem isso aí também, tá? Bom, galerinha, só deixa eu mudar ali que eu quero mostrar para vocês a descrição gráfica aqui, tá? Então assim, ó, a gente vai ter aqui estado sólido, estado líquido e estado gasoso, beleza? Que eu quis deixar destacado ali no azul, não aparece muito bem para vocês ali, mas é o azul, cor diferente do gráfico ali que está descrito como preto. Pontos A, B, C, D e E, beleza? Então assim, ó, eu queria mostrar para vocês essa representação ali do que vocês conseguem pegar e estar observando dentro desse contexto. Agora vamos voltar lá ao exercício para a gente conseguir fazer a resolução dele, beleza? Então assim, ó, o que ele está querendo definir ali? Esses pontos de abordagem. Então vamos dar uma olhada ali. Pessoal, o ponto A é definido como ponto de sublimação. O que está rolando? Eu estou passando do estado sólido diretamente para o estado gasoso, beleza? Então o componente está sublimando. Exemplo disso, naftalina, beleza? Ponto B é o ponto tríplice dessa substância que a gente vai ter ali, coexistindo estado sólido, líquido e gasoso, beleza? Então, olha, o ponto C como referência depende muito do lado que você olha no sentido. Se você está olhando nesse sentido aqui, ó, então assim, ó, você vai estar trabalhando com a ideia de estar descongelando. Se você está descongelando, então você vai estar trabalhando com a fusão.
Se você vir nesse sentido contrário, você está avançando do estado líquido para o estado sólido. Então você está fazendo uma solidificação, beleza? Ali, quando a gente analisa o ponto D, pessoal, então assim, eu posso pegar ali o ponto D, depende do ponto de referência que você vai ter ali, ó. Nesse ponto de referência, quando você faz esse caminho aqui, por exemplo, então você vai estar vaporizando esse componente, ou trabalhando com estado de ebulição, ou, sei lá, calefação. Quando você está voltando, o que acontece? Aí você vai estar trabalhando ali com a ideia, então, da condensação ou liquefação. Agora, quando a gente chega ali no ponto E, acaba sendo o ponto crítico. Esse ponto crítico que você tem ali, então, acaba aparentando algumas situações aonde você vai ter que, dentro desse componente ali, você meio que se perde um pouquinho da estruturação da matéria. Então, assim, a temperatura acaba sendo muito elevada e às vezes esse cara fica muito disperso, certo? Então, é isso que a gente tem lá. Então, assim, ó, vamos dar uma olhada ali. Então, isso, pessoal, era o conteúdo que eu queria estar trazendo para vocês nessa abordagem ao longo dessa aula. Então, assim, para estar trabalhando de maneira, às vezes, até um pouquinho mais adequada, dentro desse componente ali, onde vocês consigam ter uma noção um pouco mais ampla. Então, assim, os estados que a gente vai estar trabalhando na matéria, pessoal, são pontos de referência onde você consegue ter uma abordagem extremamente ampla. E nessa abordagem extremamente ampla, você consegue pegar, assim, a partir do estado sólido, líquido e gasoso, você consegue estar fazendo uma abordagem muito ampla da natureza. Olha que a gente pegou com a ideia da chuva, da neblina, do cometa. Então, assim, são vários componentes que a gente consegue estar trabalhando. Então, isso é a abordagem a qual a gente está tentando fazer o trabalho aqui para levar com qualidade para vocês aí, beleza? Galera, então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então, nos vemos numa próxima aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.